O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual a Fernanda Magnota, que é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP e doutora na mesma área, além de ser especialista em relações sobre Estados Unidos, China e América Latina, comentará a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático. Coluna aberta. Olá, pessoal do Xadrez Verbal, aqui é a professora Fernanda Magnota e é um prazer enorme falar com vocês, eu que sou fã, entusiasta desse projeto. Bom, nós estamos todos acompanhando essa visita do presidente Lula à China e, claro, as consequências, os desdobramentos que vêm dali por diante. Para entender um pouco mais sobre a importância dessas relações bilaterais, é fundamental ter em mente, considerar um pouco do contexto do relacionamento entre Brasil e China. Esse relacionamento que começou oficialmente em 1974, quando foram abertas as embaixadas em Brasília e em Pequim, e que desde então tem se mantido, antes de tudo, com base em um certo dinamismo, como o próprio Itamaraty costuma falar. A China, como vocês sabem, se tornou o principal parceiro comercial do Brasil já em 2009, com recorde atrás de recorde em matéria de comércio, e também é uma das principais fontes de investimento estrangeiro aqui no Brasil. Além dessas dimensões de comércio e investimentos, é bom e importante enfatizar que o Brasil e a China também participam de foros políticos importantes, como é o caso dos BRICS, como é o caso do G20, além de outras iniciativas, por exemplo, no caso do meio ambiente, chamada BASIC, Em 2012, as nossas relações bilaterais elas foram elevadas ao nível do que se chama de parceria estratégica global e, portanto, vários novos mecanismos de diálogo foram estabelecidos, entre os quais, talvez os mais importantes, o diálogo estratégico global e a chamada famosa COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Então, a gente tem uma relação aí, digamos, complexa, de múltiplas frentes. E essa visita, essa ida do Lula à China acontece não apenas nesse horizonte mais amplo de dois países que têm muito a compartilhar, interesses a convergir, harmonizar, mas também num momento crucial para o Brasil em termos da sua reinserção internacional. O Brasil vem buscando agora, ao longo do novo governo, se reaproximar de parceiros estratégicos, reafirmar uma política externa universalista que tenha, antes de tudo, como prioridade o diálogo com todos os players globais relevantes. Não à toa é que o presidente Lula tem estado empenhado nas visitas internacionais, Visitou países latino-americanos, depois foi aos Estados Unidos e agora, claro, vai à China. Nessa visita, o presidente Lula também tenta resgatar um pouco do relacionamento que foi comprometido durante a gestão anterior, a gestão do presidente Bolsonaro, que a partir de um alinhamento muito estreito com o trumpismo e também de questões relacionadas à matriz ideológica, empreendeu muitas críticas e, em alguns momentos, criou muita polêmica envolvendo a China. Então, a gente tem uma primeira dimensão que é da tradição diplomática do Brasil, do que a China representa em matéria de interesses estratégicos. Depois a gente tem, claro, uma agenda política do presidente Lula e do novo governo para tentar se distanciar daquilo que é entendido como legado do seu antecessor, Então esses são, digamos, o contexto mais amplo que antecedem essa visita. A visita, ela suscitou muita atenção e reflexão desde o anúncio, porque não apenas foi originalmente desenhada para ser mais longa do que aquela realizada nos Estados Unidos, então isso gerou inevitavelmente uma comparação,
como também pelo tamanho da comitiva, né? Uma comitiva muito numerosa, não apenas de membros do governo, de políticos, representantes de entidades governamentais, mas também por um interesse enorme do setor privado, com diversos empresários, enfim, fazendo parte desse grupo e interessados, portanto, em manter proximidade com a China, né? No primeiro anúncio da viagem, nós estávamos falando em algo como cerca de 5 dias de viagem, uma comitiva de centenas de pessoas, inclusive só de empresários, mais de 60, em algumas contagens 90 pessoas. É claro que tudo isso acabou se dissipando um pouco, sofreu alterações, tanto a agenda quanto a composição da comitiva, em função da necessidade de remarcar a viagem, depois que o presidente Lula adoeceu, né? Mas, de qualquer maneira, tudo isso mostra como as atenções se voltaram de maneira importante para esse encontro. Do ponto de vista dos acordos que já foram pré-anunciados e agora com o encontro oficialmente firmados, algumas coisas chamam muito a nossa atenção. Basicamente, o que nós mantemos de relação mais óbvia com a China, é claro que não podia deixar de aparecer. Então, existe sim uma série de conversas em matéria de facilitação de comércio, de redução de barreiras fitossanitárias, por exemplo. Tudo isso apareceu, assim como também, claro, houveram acordos envolvendo empresas brasileiras que atuam no setor de commodities, sobretudo no agronegócio, como é o caso do grupo JBS, né? Então Seara, Friboi, enfim. Mas o que chamou mesmo a atenção é que a maior parte dos documentos que acabaram sendo formalizados desse encontro, seja entre membros do empresariado, do setor privado ou por entidades governamentais, giram em torno de outras áreas mais complexas do que apenas o primeiro setor, né, o setor primário. A gente está falando, pessoal, de uma lista de propostas ou iniciativas de cooperação que passam por setores considerados importantes, estratégicos. Para resumir para vocês um pouco do que saiu desse encontro, nós temos projetos, propostas, iniciativas de cooperação em infraestrutura, em várias áreas, incluindo... Para vocês terem uma ideia, nós temos projetos, propostas, enfim, iniciativas de cooperação em infraestrutura, em múltiplos temas, incluindo até mesmo serviços logísticos, habitação, além de questões de base mais tradicionais. Nós temos diálogo aberto para cooperação em meio ambiente, em energia, e aí passa por mudanças climáticas, economia de baixo carbono, economia verde, economias renováveis, além de cooperação em serviços financeiros, e aí a gente está falando inclusive do CIPS, que é a alternativa, digamos, chinesa ao SWIFT, né, Olha, pessoal, quando a gente fala no que derivou, no que nós temos como resultado desse encontro, algumas coisas, portanto, merecem destaque. Cooperação em infraestrutura de múltiplos tipos, incluindo serviços logísticos, cooperação em meio ambiente e energia, também passando por mudança climática, economia de baixo carbono, economia das energias verdes, energias renováveis, cooperação em serviços financeiros, inclusive envolvendo a discussão do CIPS, que é a alternativa chinesa ao chamado sistema SWIFT, também passando por economia digital. A gente está falando de cooperação em tecnologia da informação e em telecom, incluindo o 5G, né, que a gente sabe já suscitou muita polêmica e muito debate com o fornecimento de acesso à tecnologia, telefonia móvel, fixa, enfim, além de cooperação em vacinas, biofármacos e também em cooperação espacial, né, com direito aí a satélites, e tudo que tem direito. Isso porque, claro, não estou nem citando aqui cooperação industrial mais tradicional. O que chama a atenção dessa rápida lista que eu estou fazendo aqui para vocês é que ela basicamente traduz para os termos bilaterais um pouco do que nós temos acompanhado acontecer em matéria de desenvolvimento chinês como um todo. Então,
a gente está falando aqui, basicamente, o que mais chama atenção nessa listinha que eu fiz para vocês é que ela revela quase que uma tradução para termos bilaterais do que a gente tem visto como a principal estratégia de desenvolvimento chinês, agora de médio e longo prazo, que é o Made in China 2025, né? Então, nós sabemos que assim como outros projetos, enfim, esse é considerado um carro-chefe do governo Xi Jinping e conta com apoio estatal para transformar a China numa potência industrial, né, líder até o ano de 2049, que é quando se celebra, de fato, os 100 anos da criação da República Popular da China. Quando a gente olha para o que diz o Made in China 2025, que foi fundado, que foi, digamos, publicizado ali em 2015, né, então um plano de 10 anos, nós vemos que, basicamente, as 10 áreas consideradas chave para esse projeto de desenvolvimento chinês e também aquelas tarefas, são 9 tarefas identificadas como prioritárias, elas estão todas sendo abarcadas por esse diálogo bilateral. Então, a relação com o Brasil, ela, de certa maneira, está se realizando no contexto de um projeto de poder da China mais abrangente, num contexto de inserção internacional mais ampla. E isso é algo que a gente não pode ignorar. Além disso, também é importante dizer que quando o Brasil e China, para além das questões de desenvolvimento, discutem temas como a guerra da Ucrânia ou cogitam questões como, por exemplo, questionar a hegemonia da moeda, do dólar, eles também estão atuando no contexto do mundo em desenvolvimento como países que contestam a ordem estabelecida e, portanto, estão sugerindo a necessidade de que ela seja reformada, transformada, para que possa ser mais representativa, mais plural e por aí vai. Portanto, veja, o Brasil vai triangulando nesse contexto com Estados Unidos e China no momento em que desponta, né, cada vez mais um processo de transição hegemônica. Portanto, além da dimensão bilateral, que é muito importante e que perpassa todas essas áreas, né, que eu disse que são muito sensíveis ao Brasil particularmente, nós também estamos nos inserindo num contexto mais abrangente de transformações do sistema internacional. E com isso vem, claro, a necessidade de gerenciar riscos, porque afinal de contas nós estamos aumentando a nossa dependência com a China e com isso também estamos tendo que encontrar meios de navegar com outros parceiros, né, em sensibilidades de outros parceiros, como é o caso dos Estados Unidos. Então, o Brasil acaba sendo ou se transformando num palco, né, num microcosmos, onde essa disputa entre Estados Unidos e China vai tomando lugar e vai acabar acontecendo. Por isso, tanta atenção voltada à visita do presidente Lula à China. Tem a ver com interesses do Brasil, tem a ver com interesses bilaterais, obviamente, e tem a ver também com o futuro da política internacional. Todo mundo atento, todo mundo convidado para seguir acompanhando esse tema tão importante. Eu, inclusive, vou deixar um convite para os que não sabem. Eu falo toda segunda-feira, por volta das 14h40, na Rádio CBN, onde nós temos um quadro chamado CBN pelo Mundo. Então, toda semana falando de política internacional. E também escrevo toda semana para o portal UOL, onde vocês encontram várias colunas sobre esse e outros temas. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Um beijão para você, para todos que escutam o Xadrez Verbal. E seguimos em contato. Me acompanhem nas redes, vai ser um prazer falar com todos vocês.